E o plenário do Senado pode votar nesta semana uma proposta de emenda à Constituição que separa até 30% das receitas públicas para que o governo gaste como quiser. A repórter Dinalva Ferreira, da TV Senado, conversou sobre o assunto com o economista Roberto Piscitelli. A desvinculação de receitas da União, a DRU, é um mecanismo que permite ao governo usar livremente um percentual dos tributos federais que, por lei, estão vinculados a fundos ou despesas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui do meu lado o economista Roberto Piscitelli. Piscitelli, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Na verdade, a DRU, então, ela flexibiliza para que o governo possa usar parte do orçamento em despesas que ele acha que são mais importantes. Em tese é isso, né? Com a desvinculação sobram mais recursos que não estão propriamente comprometidos. Alega-se que essa margem de recursos, vamos dizer assim, disponível, é relativamente pequena no Brasil, na ordem de 10% do orçamento. A desvinculação como proposta agora, que se elevou de 20% para 30%, e é extensiva aos estados e municípios, ela deve comprometer em torno de 15% do orçamento, pelo menos no âmbito da União. Ora, se eu tenho 10%, em torno de 10% de margem disponível, livre de recursos, para redirecionar, e eu estou desvinculando 15%, significa que vão faltar aí vai faltar algo como 5% do orçamento. Esses 5% correspondem a 80 bilhões. Isso vai sair de algum lugar. Alguém paga pela desvinculação. Os críticos dizem que se retira dinheiro da saúde e da educação. Existe esse risco? Sim, pode-se reduzir a destinação para certos programas de grande interesse social, de interesse até certo ponto estratégico, como seria o caso do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e pode-se, numa hipótese que não se quer admitir, que isso venha atingir de uma forma ou de outra áreas nevrálgicas como saúde e educação, para não falar em outras. A PEC estende a DRU para estados e municípios, que já estão bastante endividados. Isso pode significar um alívio para os municípios, ou não significa, para os estados e municípios, ou não significa nada? Bom, veja, como a gente comentou antes, de toda maneira, eu posso estabelecer compensações, né, em relação a essas restrições. Por exemplo, se o salário dos servidores ficar congelado, certamente eu formarei alguma gordura. Não é? Se eu reduzir os benefícios dos aposentados e pensionistas, idem. Se eu destinar menos recursos para a educação e para a saúde, também. Agora, nós precisamos, a priori, resolver a questão da dívida, né, dos estados e municípios com a União, que é um assunto que se arrasta há muito tempo. Agora parece estar em vias de se fechar um acordo. Ainda há destaques a serem votados nesse momento em relação à proposta que foi aprovada na Câmara, mas sem dúvida o que é preciso em termos de alívio imediato para os estados e municípios, o que me parece que seria a saída, seria a redução do comprometimento mensal com as parcelas de pagamento da dívida. Na sua opinião, o que é positivo na DRU? Existe algum ponto positivo? Eu acho que a solução não é propriamente desvincular. Eu acho que eu preciso estabelecer novas formas de gestão orçamentária. Talvez a gente devesse avançar num sentido muito diferente daquele que se está propondo agora, na minha opinião, que seria no sentido de flexibilizar não propriamente as atuais vinculações orçamentárias, e sim estabelecer por períodos determinados certos critérios que permitissem a execução de programas, né, por um prazo limitado, com finalidades bem definidas e que estivessem sujeitos a um acompanhamento sistemático, de modo a permitir que, por exemplo, a cada 4 anos,
por ocasião do plano plurianual, se pudesse reavaliar os resultados obtidos com a vinculação de recursos para determinada atividade e se pudesse reexaminar a destinação desses recursos. Agora, sem dúvida, uma regra única, um critério único para todo o Brasil, para todas as situações, é algo que não me parece nem um pouco inteligente. Tá certo, Psitélio, eu te agradeço muito pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E veja a seguir o concerto de primavera no Teatro da Univates.